Olá, signo de Virgem. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos lá. Vamos tirar aqui a nossa leitura. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho e deixa a sua mensagem. Sempre é bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso tarô e vamos ver qual a mensagem a gente tem para o signo de Virgem. Para a energia da semana, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que vai sair. Não esqueça o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho aí, deixa a sua mensagem. Sempre é bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Ver o que vocês estão achando, gostaram desse cenário novo, né? Gostaram aí dessa realidade? Que linda, né? Tudo colorido, as minhas almofadas de mandala, né, maneiro? Meu Espírito Santo e meus vidros coloridos, gente. Show de bola, né? Vamos lá, Virgem, vamos abrir aqui a nossa energia, semana, vamos ver o que vai sair, tá bom? Vamos lá. Energia principal, 6 de copas. 6 de copinhas na mesa. Vamos ver aqui o resto, né? Ela em 6 de copas. Dá até a raiva. 7 de espadas, eremita, 10 de ouros. E um cavaleiro de copas. Posso ser bem sincero o que eu tô vendo aqui? Cara, alguém te ferrou muito. Putz, grilo. Alguém te ferrou pra caraca. Eu entendi que tem alguma coisa sobre isso. Alguém que fez algum mal pra você. Alguém que te causou algum problema. Alguém que fez alguma maldade com você. Tipo assim, a tua vida, pá, aqui. Mas tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa dentro desse contexto que ele tá tentando avisar. Tipo, alguém te ferrou e agora você vai descobrir. Alguém fez alguma coisa há muito tempo atrás e aí você descobre agora que aquela pessoa foi responsável por você ter perdido o emprego, por você ter passado por uma dificuldade financeira, por você ter passado por um luto. É alguma coisa aqui. E tá tentando falar que é responsável por alguma coisa. Alguém é responsável por alguma coisa muito ruim que aconteceu na sua vida. E principalmente você deve se culpar por isso. E é como se você não pudesse sair daqui sem descobrir a verdade. Tipo, a verdade precisa ser revelada. 7 de espadas mostra alguém que passou uma vida inteira enganando todo mundo, enganando você, enganando um monte de gente. E aí aquela pessoa, ela de repente é exposta e todo mundo fica, né, estupefato ali de olhar, meu Deus do céu, fulano era assim. Talvez você descubra, vamos imaginar dessa forma, assim, uma parada bem Steven Spielberg, né? Tem alguém na tua família e você sempre achou que aquela pessoa era específica ali, era uma pessoa normal, tá, não sei o quê. E aí você descobre aquela pessoa assim, cara, já até matou. Então tu fica assim, cara, que loucura é essa? Eu sei que assim, alguma coisa em alguém muito falso vai aparecer. Alguém assim, que é realmente assim, muito uma víbora, assim, uma pessoa que é muito, muito ruim, ela tem uma energia muito ruim. Ela tem maldade no coração, entendeu? Tem cor tá andando, não virou a chave, né? Tá engatando, tem muita coisa aqui. Então, assim, essas são as primeiras informações que eu tô conseguindo ver. Outra que eu consigo entender por conta do eremita é que essa pessoa pode ser mais velha. Outra coisa, se você é uma pessoa que em um determinado momento da sua vida se isolou
E aí, sei lá, muita gente falou mal de você, ou fez, né, a tua caveira ali, ninguém quis ficar com você, todo mundo se afastou porque falou que você fez isso, você fez aquilo. Talvez você descubra que quem foi o responsável por criar aquela ideia negativa sobre você e aquilo ali tudo se revelando, entendeu? Alguém vai sair do oculto aqui essa semana pra você, Virgem. Vai ser uma parada aqui de outro mundo, né? Saindo um pouco dessa coisa em que alguém fez alguma coisa com relação a você, com a torre agora, a gente pode descobrir que fomos enganados a vida inteira. Toda a história da humanidade é uma mentira. Rani, isso é óbvio mesmo, mas acredite em mim. Bota assim, 90% da população mundial não faz a menor ideia disso. Acredita verdadeiramente em tudo que se fala, em tudo que tá na TV, em tudo que tá na notícia. Nunca contesta. Você pode achar, mas tem pesquisa, não existe. Ali, a maioria acredita que a gente vive uma realidade e aquilo é como é e não tem que ser alterado. Só que a gente que está, né, engajado nesse movimento todo, a gente sabe que é muita mentira. É um processo tão cara de pau, que a gente é um boneco ali, né, é como se fosse assim, um player, né, no meio dessa situação toda. É tão descarado isso que chega a irritar. Quando você desperta, você vê tanta mentira, você vê tantas paradas erradas e você fica assim, meu Deus do céu. E aí ainda tem gente que defende, tipo assim, política, times de futebol, artista. Tipo assim, você tá vendo essa confusão toda, você não pode estar legal, entendeu? Então, realmente, se a gente for botar num contexto, assim, bem amplo e coletivo, essa pode ser uma semana, eu vou estender para outra, porque a gente também pode ver a lua nova, né? O efeito da lua nova. Então, assim, a gente pode se deparar essa semana com uma realidade totalmente diferente. Alguma coisa, religião, alguém específico, uma referência muito importante para nós, ou então uma ideia que temos, já a gente está vendo esse negócio aí do Egito, foi descoberto aí uns 2 quilômetros de parada aí embaixo daquele negócio. O pessoal tá vendo várias paradas aí, enfim, quantas outras coisas já não estão sendo descobertas, mas ainda não foram lançadas para nós, enfim. Todas essas informações, elas começam a fazer uma contestação com o que a gente acreditou, com o que a gente absorveu até agora. Então, num contexto coletivo, coisas assim, gigantes, que fazem com que você se sinta, cara, eu fui enganada a vida inteira. Tipo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, isso aqui não é verdade, isso aqui não era pra ser assim, esse não era o caminho, coisas assim vão acontecer essa semana. E, Riane, então qual é a parte positiva disso? Bom, na minha percepção, isso é positivo ter esse tipo de revelação, principalmente quando a gente descobre que é enganado, que a gente descobre, porque você tá saindo da ilusão. Você tá recebendo uma iluminação, você tá recebendo ali como se fosse uma reparação, entendeu? Mesmo que não venha da forma como a gente imaginava, é uma reparação por uma coisa que a gente sofreu, que a gente foi enganado, que a gente foi iludido, e agora a gente tem a chance de ver, de criar uma ideia do mundo sem essas camadas de mentira, sem essas camadas de ilusão. Então eu acho que isso aqui é extremamente libertador. Eu não vejo isso como uma coisa negativa. É negativo porque a gente absorve aquilo ali de uma maneira assim, muito revoltada, né? A gente fica muito contrariado, a gente contesta muita coisa, a gente se sente traído, tem uma revolta que vem com esse sentimento, mas isso é extremamente positivo. Então, uma semana que para os virginianos, num contexto geral, você vai ter grandes revelações. Talvez se descubra que as pessoas que nasceram no signo de Virgem, elas são pessoas específicas, tem alguma coisa, você achou que só veio pro mundo aqui para nascer, trabalhar, cagar, pagar a conta e morrer. E você achou que a vida era só isso. E de repente você descobre que tem uma missão aqui. Caraca, meu Deus do céu. E aí toda a história muda da sua realidade. Você achou que você era simplesmente um ser que veio pra cá fazer qualquer coisa e aí de repente tu tem que salvar o mundo. Então assim, caraca, é um troço gigantesco, né? Então assim, te cria assim um pouco essa especulação para que você possa ser criativo a ponto de entender como que isso aqui ressona na sua vida. Num contexto assim um pouco mais simplificado, se a gente está falando sobre revelações, situações que saem do escuro, situações que são reveladas para nós, mostradas para nós, para que a gente enxergue e pense de uma outra forma, pode ser que você viva a vida de uma maneira, Virgem,
tenha crenças, tenha ideologias, tenha pensamentos, e eles não são os pensamentos certos, não são reais. Aquilo ali que você acredita ou que você não acredita será contestado. Isso vai entrar em uma contestação, para que você entenda que assim, aquilo ali veio te enganando há muito tempo. Seja algo que existe ou que não existe, aquilo veio te enganando há muito tempo, e que a sua realidade ela tem que ser outra e vista de uma percepção totalmente diferente. Então, olha o quanto que isso deve ser marcante, né, influente para nós aqui, né? Então, essa carta do 6 de copas é uma carta que também revela pra gente uma... Como é que eu vou colocar aqui? Que você vai pensar, alguns vão pensar dessa forma: eu preferia a vida como antes. Alguns vão chegar essa semana e vão pensar assim: cara, eu preferi o mundo como ele era antes. Quando as coisas funcionavam, na mentalidade de algumas pessoas, acho que o passado as coisas não eram assim, só que se você tá enganado há muito tempo, é óbvio que lá você só tava com uma outra camada de ilusão, né? Mas as pessoas vão querer voltar pro passado, porque o passado funcionava mais. E outras vão ficar pensando, vão ter saudade de quando não podiam ver nada disso antes do despertar. Despertar é um processo muito difícil, porque você não pode voltar atrás, você não pode desistir, você não tem essa escolha. E você não consegue ver o mundo de uma maneira como você via antes, né? Um pouco anestesiado. Estar desperto, já fiz vários textos, né, sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu faço uma análise muito profunda sobre o processo de despertar, e eu documento tudo, eu relato tudo, minhas experiências físicas, extrafísicas, enfim, eu faço toda uma documentação sobre todas as coisas que acontecem. E uma das coisas que eu já escrevi, eu falo que estar desperto é como se você estivesse no mundo sendo operado sem anestesia. Porque você tá sentindo, assim, as coisas, assim, estão mexendo na sua vida, em você, assim, e não tem anestesia. Você sente como se estivessem arrancando as coisas de você, machucando você, você sente a dor de todo mundo. É um troço, assim, desesperador. E quando você não tá, você tá sofrendo as mesmas coisas, porém anestesiado. Você não tem nem ideia do que tá acontecendo. Então parece que o impacto é menor, entendeu? Então aqui é como se estivesse falando isso: olha, essa pode ser uma semana que você sinta até falta da época quando você não tinha noção de nada. Mas como é um caminho sem volta, né? É só mesmo para você ver o quanto que você tá desperto, o quanto que realmente, para você tá passando por essa experiência, você tem uma missão, algo maior. Então não há caminho de volta, agora só há caminho para frente. Se você olhar para trás, não tem mais chão. Então você só tem como andar para frente. Se você tentar andar para trás, você despenca, né? E acabou. Agora é só para frente. Compreendendo isso, meus amigos, essa é uma semana do qual muitos passaram por um choque de realidade. A gente pode descobrir que o nosso passado é uma mentira, que o seu passado é uma mentira, que você talvez não seja filho de fulano, que você veio de uma forma diferente, que tudo é diferente do que você acredita. O que vai nos dar a chance também de reescrever a nossa história, seja no coletivo, no mundial, seja na vida particular. Então receba essa leitura, espero que vocês consigam absorver essas informações. A gente vai fazer ela resumida desse jeito, porque tem muita coisa aqui que muita gente não dá pronta. Eu só acho que só vou tirar mais 2 cartas, só pra gente, entendeu? Só pra gente. Aqui tá falando sobre uma estrutura financeira e uma estrutura de personalidade, de identidade. Tudo isso sendo contestado. Então confirma muito do que a gente estava falando aqui, né? Todas as estruturas já sólidas da sociedade e na sua vida serão contestadas. Tudo que você entende, questões de identidade, né, questões de eu sou assim, eu por causa disso, a sociedade, o mundo é assim por causa disso, não. O mundo é assim por conta de uma outra questão que você nem imagina, e você vai ter aquela informação chegando e aquilo ali simplesmente vai dar uma explosão na sua cabeça. E aqui, o que eles exigem de nós com uma leitura como essa? Agora você não pode mais se enganar, você não pode dizer que você não está vendo o teu inimigo, você não pode mais tentar se iludir, você não pode mais tentar se prejudicar. Agora você tem que lutar para inverter essa situação, para você conseguir se levantar, para conseguir se transformar no meio dessa confusão toda. Quer voltar para algum lugar, quer voltar para alguma coisa que realmente funcione, volte para a sua essência.
Abandone as camadas. Essas são as camadas que estão caindo, entendeu? Essas são as camadas que estão caindo. A gente fica tentando voltar para algum lugar, mas na verdade as camadas estão despedaçando. É isso, permita que essas camadas elas caiam, porque ali dentro de todas essas camadas, nesse envelopamento que a gente passou na humanidade, tem uma pessoa, tem um ser, tem você, tem o seu eu superior, seu eu interior, essa força poderosa, e ela precisa vir para fora agora, nesse período de Áries, porque ela precisa lutar, ela precisa reagir. O sistema está em colapso e o nosso sistema também está em colapso, e algo dentro de nós precisa emergir, precisa vir, porque a gente precisa muito desse momento, a gente precisa muito dessa mudança, dessa transformação mundial, né? Há uma nova ordem mundial sendo estabelecida e também há uma nova ordem na sua vida, uma nova jornada, um novo caminho, um novo contexto surgindo. Então, como é, né, que a gente vai reagir a isso se a gente não deixar essas camadas saírem, se a gente não aceitar, abrir mão do que a gente conhece, para poder olhar para a vida com uma ótica diferente, entender que tem uma coisa a mais ali, né? Então, galera, se prepara. Eu vejo um choque de identidade, eu vejo muitas questões ligadas à aparência. Isso aqui é meio esquisito. Sei lá, vamos botar aqui. Imagina que essa semana você descubra que você não é o que você imaginava. Eu sou o único nesse mundo, somos os únicos no mundo, né? Os humanos são os únicos do mundo. Talvez não seja bem assim. Talvez você se sinta importante demais. E talvez o que aconteça no espiritual e nesse momento mostre que a gente é apenas mais um. Então essa síndrome do filho único que nós temos, ela se despenca, né? E talvez alguma coisa dentro da sua realidade também fale sobre isso. Você se sente insignificante ou importante demais, alguém vai tentar colocar você no seu lugar. Algo vai tentar colocar você no seu lugar, seja num topo, se você se sente uma pessoa insignificante e na verdade você não é, seja você sendo colocado numa situação uma situação menor, para que você entenda e seja, sei lá, mais humilde, alguma coisa que se encaixe aqui com o contexto da realidade que a gente tem que passar. Então preparem-se também para um momento como esse aí, bem revelador. Alguns não vão gostar mesmo, porque isso gera desconforto, mas não é sobre você gostar ou querer entender agora é sobre aceitar, né? Nós vamos ter que aceitar que algo novo vai surgir, e tudo que é antigo, tudo que é antiquado, tudo que a gente entendeu até agora, a gente pode ter entendido errado. Crenças, religião, tudo. E você pode ter entendido que a vida queria uma coisa de você e agora você vai descobrir que não era esse caminho. Outro caminho vai aparecer. Então, se prepara para desbravar uma nova direção também essa semana. E aí você fica com aquela coisa, eu vou tentar voltar para o passado. Você vai olhar e vai ver que lá dá um vazio tremendo, assim. Um oco ali, não tem nada para voltar. Imagina, que sensação desesperadora, né? Você só ter como ir na direção do desconhecido. Acho que todo mundo que conquistou alguma coisa, todo mundo que fez algum movimento extraordinário, com certeza chegou nesse ponto de virada, né? Eu acho que esse ponto de virada de Virgem, principalmente por ser um signo que absorve muito do conhecimento, tem muita experiência com um plano espiritual, eu acho que vai ser um acontecimento que realmente é importante. Eu acho que tem um fundamento para isso estar saindo para a Virgem, tá bom? Então eu espero que de alguma maneira essa leitura possa fazer sentido para vocês. Muita gratidão a todos, um beijo e até a próxima. Tchauzinho!